É com muita satisfação que iniciamos uma nova série de estudos que tem por título A Reforma Pró-Saúde. Este é um tema muito importante para o tempo em que vivemos, pois Deus, na sua infinita misericórdia, já sabia que precisamente no tempo do fim o mundo se encontraria não só envolvido em trevas morais, como também com maior variedade de enfermidades. Esta nossa série sobre a reforma pró-saúde está dividida em 6 temas diferentes. E hoje vamos abordar o nosso primeiro tema, que tem como título O Braço Direito de Jesus. Cremos que o tema de hoje será uma bênção para todos nós, pois queremos que a maioria que nos escuta compreenda o significado, o braço direito de Jesus. Vamos entender porque é que o braço direito de Jesus, que é a reforma pró-saúde, está intimamente ligada à mensagem dos 3 anjos. Porque é que nos foi dada esta reforma pró-saúde? Ao entrarmos na década de 2020, a mensagem da reforma da saúde tem sido seriamente atacada, não só pelos governos mundiais, mas também tem sido menosprezada e até mesmo espezinhada pelos líderes da Igreja Adventista, através de um forte incentivo para que todos os membros da instituição adventista se vacinem e com estas novas tecnologias, as nanopartículas e também o ARN mensageiro. Há aproximadamente um ano, nós fizemos 3 estudos falando sobre a vacinação. E deixamos aqui os links desses estudos que se encontram no nosso canal do YouTube para aqueles que queiram pesquisar mais sobre este assunto da vacinação. Por isso, neste nosso estudo, não iremos falar propriamente de vacinas, mas sobre a luz que Deus nos deu em relação à reforma da saúde. Para darmos início ao nosso estudo de hoje, desejamos fazê-lo com uma passagem do Espírito de Profecia que se encontra no livro O Grande Conflito, página 621 e no 2º parágrafo. Aqui a mensageira do Senhor está a dar-nos esta advertência sobre o que nos espera no grande tempo de angústia. Ela escreveu, inspirada pelo Espírito Santo, estas palavras: O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar, em primeiro lugar, o cansaço, em segundo, a demora e em terceiro, a fome. E ela realça esta passagem que é necessário o quê? Uma fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo de graça é concedido a todos, a fim de se prepararem para aquela ocasião. E de seguida vai dizer-nos qual é esse momento. Jacó prevaleceu porque era perseverante e decidido. Sua vitória é uma prova do poder da oração importuna. Todos os que lançarem mão das promessas de Deus, como ele o fez, e como ele forem fervorosos e perseverantes, serão bem-sucedidos como ele o foi. Os que não estão dispostos a negar o eu, a sentir verdadeira agonia perante a face de Deus, a orar longa e fervorosamente, rogando-lhe a bênção, não a obterão. Lutar com Deus. Quão poucos sabem o que isto significa? Quão poucos têm buscado a Deus com contrição de alma, com intenso anelo, até que toda a faculdade se encontra em sua máxima tensão. Quando ondas de desespero, que linguagem alguma pode exprimir, assoberbam os que fazem suas súplicas, quão poucos se apegam com fé inquebrantável às promessas de Deus. Aqui nós encontramos o testemunho do Espírito de Profecia, onde nos é dada a advertência de que necessitamos ter uma fé que hoje ainda não temos. Esta fé necessita suportar, tal como acabámos de ler, o cansaço, a demora e a fome. Estas são 3 coisas necessárias nas quais precisamos estar preparados ao chegar o grande tempo de angústia que nos espera.
Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 9, e aqui encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai utilizar os seus braços para curar um cego de nascença. Diz-nos então a palavra de Deus a partir do versículo 1 e até ao 7 o seguinte: E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, levanta-te, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Aqui podemos ver como o nosso querido Salvador Jesus Cristo utilizou as suas mãos para curar este enfermo, a este cego de nascença. E se nós observarmos com atenção, veremos que os elementos que o nosso Senhor Jesus Cristo está a utilizar são elementos naturais, tais como o barro, a saliva, a água do tanque. E podemos observar que isto é o que significa o braço de Jesus. E como disse a mensageira do Senhor em determinada ocasião, que é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Por isso, vejamos o que nos vai dizer o Espírito de Profecia ao falar-nos acerca da mensagem dos três anjos e do seu braço direito. Vamos encontrar que Ellen White, por exemplo, nesta passagem de Primeiros Escritos, na página 14 e no primeiro parágrafo, ela está aqui a falar-nos de como o povo adventista vai receber esta mensagem. Vejamos então o que nos diz esta passagem inspirada. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar. Quando uma voz me disse: Olha novamente e olha um pouco mais para cima. Com isto olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em lugar elevado do mundo. Vemos aqui que ela está a fazer a menção de um caminho reto e estreito. A Bíblia fala-nos de dois caminhos, um que é estreito e outro que é largo. Ela faz referência ao estreito e continua a dizer que o povo do advento estava nesse caminho, ou seja, no caminho estreito, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinham uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Este clamor da meia-noite, ao qual se está a referir aqui o Espírito de Profecia, são as mensagens que foram dadas já no movimento milerita entre 1842 e 1844, onde os pioneiros adventistas deram esse clamor da meia-noite. Ela está a dizer que nesse caminho havia uma luz brilhante que era o alto clamor da meia-noite. Ela continua a relatar a sua visão neste livro de Primeiros Escritos, na página 14, e diz-nos então: Essa luz, o clamor da meia-noite, brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para os seus pés, para que assim não tropeçassem. Se colocarmos atenção a esta passagem, vamos encontrar que esta luz, que é o clamor da meia-noite, é de extrema importância para nós como adventistas do sétimo dia, porque nos é dito aqui que este clamor da meia-noite iluminava os pés daqueles que caminhavam nesse caminho. Ou seja, se nós não temos este clamor da meia-noite, os que rejeitaram esta luz do clamor da meia-noite cairão do caminho. É por isso que é muito importante conhecermos o clamor da meia-noite.
Já sabemos que este clamor da meia-noite são as mensagens proféticas que foram dadas entre 1842 e 1844. Isto abordámos já em estudos anteriores. E que são, número 1, a purificação do santuário. Número 2, dentro desta profecia da purificação do santuário estão as 70 semanas, estão os 1260 anos, os 1290 anos, os 1335 anos e depois a profecia mais longa de tempo, que é dos 2300 anos. Dentro desta mesma profecia está a hora do juízo que é vinda, os mandamentos de Deus, a fé de Jesus. Por isso, dentro deste clamor da meia-noite, é-nos dito através do Espírito de Profecia que se conhecermos esta mensagem e nos mantivermos nesta mensagem, os nossos pés não tropeçarão. E vejamos o que nos continua a dizer o resto da passagem. Se conservavam o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. E vejamos o que nos vai agora de seguida dizer o Espírito de Profecia. Então Jesus os animava, levantando seu glorioso braço direito, que é a reforma para a saúde, e de seu braço saiu uma luz que incidia sobre o povo do advento, e eles clamavam, Aleluia! Reparemos que aqui aparece o braço direito que saía com uma luz especial. Por isso é importante para nós conhecermos o braço direito de Jesus. Ou seja, a mensagem da reforma para a saúde, que é a sua companheira na mensagem dos 3 anjos. Mais propriamente, aqui podemos observar como o Espírito de Profecia nos está a dar esta luz para que cada um de nós a conheçamos. Por isso vamos continuar a ver que através de um pequeno diagrama onde nos encontramos e a forma como nos está a falar o Espírito de Profecia, acabamos nós de ver a mensageira do Senhor, que lhe é dada uma visão. E nessa visão ela relata que no começo do caminho ela vê uma luz. E já vimos que essa luz é o clamor da meia-noite. Mas agora é dito que esta luz vai iluminando este caminho estreito e que no final deste caminho encontra-se a cidade. Esta cidade é a Nova Jerusalém. Agora encontramos nesta visão que a mensageira do Senhor vai dizer que existem 2 grupos. Um grupo vai seguindo com os olhos bem fixos em Jesus, enquanto que outro perde de vista a Jesus. Encontramos então 2 grupos nesta visão. E vamos observando como este pequeno remanescente vai seguindo a Jesus. E estes são os que vão poder chegar à cidade. Encontramos que no final do caminho aparece o braço direito de Jesus. Este grupo que está aqui, e agora estamos a referir-nos ao segundo grupo, não chega à cidade. E como é que sabemos isto? Vejamos o que nos vai dizer o Espírito de Profecia, novamente em Primeiros Escritos e mais uma vez na página 14. Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. Vamos encontrar que este grupo se afastou da fé, negaram o movimento adventista do clamor da meia-noite. Ou seja, ao negarem a mensagem do clamor da meia-noite, automaticamente negaram o braço direito de Jesus. Damos-nos conta de que uma coisa vai levar a outra? Ou seja, se estamos a negar o braço direito de Jesus, por conseguinte estaremos a negar o clamor da meia-noite e por conseguinte, se cremos no braço de Jesus, estaremos também a crer no clamor da meia-noite na mensagem de 1842 a 1844. Reparemos na desgraça deste grupo que decidiu negar o clamor da meia-noite e também negar o braço direito de Jesus. Continua a dizer-nos o Espírito de Profecia. Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista ao sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo, num mundo tenebroso e ímpio.
Estamos conscientes da grande desgraça que nos leva ao negarmos o clamor da meia-noite? Ou seja, as mensagens que foram dadas entre 1842 e 1844? Ao negarmos estas mensagens, isto faz-nos tropeçar. É precisamente isto que nos acaba de dizer a mensageira do Senhor. Por isso, hoje na atualidade, muitos que estão a negar esta mensagem estão a tropeçar. Não conhecem nada do movimento adventista historicista e por isso tropeçam. Não somente tropeçam, mas também nos é dito aqui que foram deixados em trevas e por isso tropeçaram, perdendo assim de vista a Jesus e, como consequência, perderam de vista a Santa Cidade, a Nova Jerusalém. Por isso o apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, faz-nos uma solene declaração. E qual é essa solene declaração que nos faz o apóstolo Paulo? No capítulo 12 do livro de Hebreus, a palavra do Senhor diz-nos nos versículos de 1 a 2 o seguinte: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Este grupo que neva o clamor da meia-noite está a deixar de seguir ao nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. E porquê? Porque sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo está no lugar santíssimo, efetuando o juízo investigativo e, portanto, levará a cabo o juízo dos vivos. Este juízo investigativo, que começou a serem completadas das 2.300 tardes e manhãs, ou seja, a partir de 22 de outubro de 1844. E não somente isto. Este grupo, como lemos em primeiros escritos, não sabem onde se encontra o seu Senhor neste momento, nem a obra que Ele está a realizar no santuário celestial e deixaram os seus pés em densas trevas. Por isso ela nos continua a dizer o quão importante é esta mensagem do clamor da meia-noite que vai acompanhada com o braço direito de Jesus. E perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo no mundo tenebroso e ímpio. E assim perderam de vista a cidade santa, a Nova Jerusalém. Damo-nos conta de que ao negarmos estas mensagens que acabamos de assinalar, o clamor da meia-noite, ao negarmos estas mensagens, nós ficamos em trevas. É por isso que temos o dever de trazer esta mensagem para este tempo, que é o Adventismo histórico. E é este Adventismo que nos vai ensinar de onde viemos, para onde vamos e aonde chegaremos. É uma mensagem tão solene que cada um de nós necessita conhecer, porque senão os nossos pés vão resvalar e vão cair do caminho abaixo e para o mundo tenebroso e ímpio. Ao continuarmos a pesquisar, constatamos que esta mensagem da Reforma para a Saúde, vamos encontrar que a mensageira do Senhor no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 74, e no terceiro parágrafo, ela vai-nos escrever e vai-nos dizer o seguinte: a reforma de saúde foi-me mostrada, é parte da mensagem do terceiro anjo e com ela tão intimamente relacionada como são o braço e a mão em relação ao corpo humano. E vejamos agora a solene advertência que ela nos traz. Vi que nós, como um povo, precisamos progredir nesta grande obra. Pastores e povo devem agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Eles têm uma obra a fazer por si mesmos, a qual não devem deixar para que Deus faça por eles. Ele deixou esta obra para que eles a façam. E vejamos de seguida a declaração que nos é mostrada. É um trabalho individual. Uma pessoa não pode fazê-lo para outra. Damos-nos conta de que aqui a mensageira do Senhor, em primeiro lugar, está a dizer que se nós não temos esta luz do braço direito de Jesus, não estaremos preparados para dar, tal como nos diz aqui,
o alto clamor do terceiro anjo. Ou seja, se nós não estamos a praticar a reforma da saúde, não iremos dar a mensagem do alto clamor do terceiro anjo. Por isso, os 144 mil que aparecem no livro do Apocalipse, no capítulo 14, verificamos que Deus diz acerca deles que não foram contaminados. E está a falar das coisas que não foram contaminadas, nem em doutrina, e tampouco foram contaminados com as coisas proibidas que o Senhor declarou que não se devem introduzir no corpo que é nosso, mas que é dele. Porque o apóstolo Paulo ensina-nos que nós fomos comprados por um preço infinito, que não foi com ouro, não foi com prata, mas com algo como nos diz o apóstolo Pedro, foi com o próprio sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, no livro de Romanos e no capítulo 12, o apóstolo Paulo faz-nos uma solene declaração. E vamos ler os versículos de 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. E vejam agora a solene declaração do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Número 1, vivo. Número 2, santo. E número 3, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E de seguida diz-nos o versículo 2, e não sejais conformados com este mundo. E agora vem a declaração do que pode fazer a graça de Cristo em cada um de nós. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Damos-nos conta que a Bíblia diz-nos que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos está a falar e nos está a fazer esta solene declaração? Que apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional para com Deus. É por isso que a mensageira do Senhor nos diz que Deus nos deu algo que nos vai ajudar para o grande tempo de angústia que nos aguarda. Para esse momento de tribulação, que tal como ela disse, nós não estamos preparados, porque vamos necessitar de uma fé inquebrantável que suporte o cansaço, a demora e a fome. Ou seja, vamos necessitar do braço direito da mensagem do terceiro anjo. Observemos o que ela escreveu novamente no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, mas agora na página 38 e no terceiro parágrafo. O Senhor entregou ao seu povo uma mensagem sobre reforma de saúde. Esta luz tem estado a brilhar no seu caminho por 30 anos, e o Senhor não pode manter seus servos em uma conduta que a contrarie. E vejamos agora como se sente o nosso Senhor quando nós rejeitamos o braço direito de Jesus. Ele se desgosta quando os seus servos agem em oposição à mensagem sobre este ponto. Mensagem que ele deseja deem a outros. Por isso a Bíblia diz-nos que Deus deu uma ordem aos seus discípulos, e a ordem é: ide e pregai o Evangelho. Saibam vocês que a reforma da saúde é parte do Evangelho. A reforma pró-saúde, tal como os discípulos, vão unidos, pois o nosso Senhor Jesus Cristo não somente os mandou a pregar o Evangelho, mas também lhes disse: ide e curai os doentes. Esta é parte também da mensagem. Por isso vejamos o que ela nos continua aqui a dizer. Pode ele mostrar-se satisfeito quando metade dos obreiros que trabalham num campo ensinam que os princípios da reforma da saúde estão intimamente ligados à mensagem do terceiro anjo, como o braço está ligado ao corpo, enquanto os seus coobreiros, pela prática, ensinam princípios inteiramente opostos? Isto é considerado aos olhos de Deus como um pecado. Tomemos bem atenção nesta declaração que a serva do Senhor nos está a fazer. Ela está a dizer que nós podemos estar a ensinar a mensagem do braço direito do terceiro anjo, mas se não a praticamos, isto é desagradável a Deus. A mensageira do Senhor continua a dizer-nos que Deus não gosta apenas do conhecimento. Deus gosta do conhecimento juntamente com a prática.
E porquê? Porque os dois vão de mãos dadas, os dois vão juntos. Ele acaba de explicar-nos aqui que os seus co-obreiros, ou obreiros pela prática, ensinam princípios inteiramente opostos. Ou seja, que existe um grupo de adventistas, como acabámos de ver no diagrama que fizemos, rejeitou o clamor da meia-noite e rejeita o braço direito de Jesus. Eles não estão a levar a reforma da saúde e, portanto, como nos diz o Espírito de Profecia, Deus desagrada-se-lhe dessa posição. Por isso, vamos abordar durante esta série de apresentações o que é a reforma da saúde. Vamos desde o começo e vamos chegar até ao nosso tempo. Vamos observar como é que nos chegou como povo adventista a reforma de pró-saúde. E existe uma declaração solene no livro Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 20. Vamos ver o que é que a Bíblia nos vai dizer se nós rejeitarmos a reforma pró-saúde. Deus vai tirar-nos essa luz e vai dá-la a outros para que eles a levem. Assim também, se nós rejeitamos a mensagem dos 3 anjos, Deus tira-nos essa luz e irá dá-la a outros que deem essa mensagem do 3º anjo. Vamos então ler Apocalipse capítulo 1 e versículo 20, que nos fala das 7 igrejas. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra. Reparemos que aqui se está a falar da mão direita, ou seja, destra, e dos 7 catiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Se nós nos apercebermos, vamos aqui encontrar o sacerdote que se vê a caminhar entre as 7 igrejas, e é dito que na sua mão direita estão os 7 castiçais. Mas esses castiçais dão luz, e vamos ver que estes 7 castiçais representam as 7 igrejas. Portanto, estas igrejas têm os seus ministros, têm os seus dirigentes, que deverão ser luz perante as trevas. Ou seja, estes têm que estar a dar a mensagem que Deus quer que seja dada para este tempo. Mas existe uma solene advertência. É que se estas igrejas não dão a mensagem da reforma pró-saúde, Deus vai tirar-lhes o seu castiçal. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2 e os versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aqui vemos que esta mensagem é para a igreja de Éfeso, que perdeu o seu primeiro amor. Mas vamos responder a esta pergunta. E a quem será dado o castiçal? Ou seja, aqueles que não aceitam o braço direito do 3º anjo, aqueles que rejeitam esta mensagem, acabamos de ler que lhes será tirado o seu castiçal. Será tirado essa luz e essa luz será dada a outros. Por isso vem esta pergunta. E a quem será dado o castiçal? Vejamos o que nos diz o Espírito de Profecia na Review and Herald de 7 de junho de 1887 e no parágrafo 17. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como não podes suportar os que são maus, e tentastes os que dizem ser apóstolos e não o são, e encontraste os mentirosos. E agora vejamos o que vai de seguida a ser comentado pelo Espírito de Profecia em relação a esta declaração de uma das 7 igrejas. E vejamos. Esta obra de purificação da igreja é uma obra dolorosa, mas que não deve ser negligenciada se a igreja quer receber a comenda de Deus. Contudo, não se arrepende, porque deixou o seu primeiro amor. Aqui é-nos claramente apresentado a nossa obra como membros da Igreja de Cristo. Se formos infiéis, perderemos a coroa da vida e outro a tomará, pois na desistência dos infiéis, os lugares são ocupados pelos fiéis. Se recusarmos deixar que a nossa luz brilhe para o Mestre, se não fizermos as obras de Deus, outros farão esse mesmo trabalho que nós deveríamos ter feito e que poderíamos ter feito, mas que nos recusamos a fazer. Quando deixamos de cumprir a nossa missão, quando o castiçal se recusa a refletir a luz,
e as grandes verdades que nos foram confiadas individualmente para o mundo não lhes são dadas, então o castiçal será removido. Brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Estamos a dar-nos conta, meus irmãos, que se nós não dermos a mensagem da reforma pró-saúde, se nós não vivermos esta mensagem, ser-nos-á tirado o nosso castiçal e será dado a outro. Se como igreja rejeitamos o braço direito de Jesus, que é o braço direito da mensagem do terceiro anjo, ficaremos em trevas, como já lemos na visão de Primeiros Escritos, página 14. A quantos adventistas não observou a mensageira do Senhor nestas declarações atualmente, que voluntariamente estão a rejeitar o braço direito de Jesus, a reforma da pró-saúde? Porque hoje em dia existem duas correntes no adventismo. Uns dizem que não é necessária a reforma da saúde, enquanto outros, e que nós nos incluímos, que sim é necessária a reforma pró-saúde. E não o dizemos por dizer, mas porque está escrito. E aqueles que rejeitam a reforma pró-saúde no adventismo estão a rejeitar a mensagem do Senhor Jesus. E mais cedo ou mais tarde vão ficar em trevas e o castiçal ser-lhes retirado. Por isso vejam o que a serva do Senhor nos continua a dizer na Review Underall de 7 de junho de 1887 e no parágrafo 17. Outro será colocado no seu lugar e brilhará, que a oração ascenda agora sem demora àquele que caminha no meio dos castiçais de ouro. Não retires de nós o teu Espírito Santo. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Estamos a dar-nos conta que aqui Ellen White nos está a enviar e a ensinar a reforma pró-saúde aos transgressores da lei de Deus. Mas como é que nós vamos ensinar a outros se nós mesmos não guardarmos esta reforma da saúde? Como é que um adventista poderá ensinar a mensagem dos três anjos e irá querer dar o alto clamor se não tem o braço direito de Jesus? Acabamos de ver em passagens exteriores, em conselhos sobre o regime alimentar, isto. Por isso, é de extrema importância esta mensagem da reforma pró-saúde. Por isso ela continua a dizer-nos na Review Underall de 20 de dezembro de 1892 e no segundo parágrafo a resposta a quem será dado o castiçal. E vejamos. Na descrição aos laodiceanos. Atenção que agora está a falar-nos a nós como laodiceanos. Na descrição aos laodiceanos é evidente que muitos foram enganados na estimativa da sua condição espiritual. Consideravam-se ricos, possuindo todo o conhecimento e graça necessários, mas, no entanto, faltava-lhes o ouro da fé e do amor, o traje branco da justiça de Cristo. Estavam desprovidos e pobres, caminhando em faíscas do seu próprio fogo e preparando-se para caírem em tristeza. Jesus diz-lhes: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando o resplendor do amor de Deus estava sobre ti. Quando não, virei a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Esta advertência não seria dada se não houvesse perigo de fracasso por parte daqueles que professam ser os filhos de Deus. Por isso, nesta série de apresentações, onde vamos estar a abordar a reforma pró-saúde, se nós rejeitamos esta mensagem, Deus vai tirar o nosso castiçal. Deus vai permitir que nós fiquemos em trevas. E ao ficarmos em trevas, seremos automaticamente presa fácil de Satanás. Deus deixou-nos esta mensagem, meus queridos irmãos, para o tempo de prova que nos espera, para termos um maior conhecimento das Escrituras, para podermos discernir entre o bem e o mal, para podermos apresentar um corpo saudável e forte, para podermos, sobretudo, vindicar o caráter de Deus perante os seres que caíram e perante Satanás e as suas hostes. Por isso o Senhor manda-nos esta declaração da mensageira do Senhor,
onde nos é dito, aqui no livro de O Grande Conflito, página 431, e no primeiro parágrafo, o seguinte: os homens não podem impunemente rejeitar as advertências que Deus, em sua misericórdia, lhes envia. Por isso é que neste chamado, neste convite, nesta apresentação, Deus está a fazer-te um chamado de misericórdia. É para o nosso bem, é para o bem do povo de Deus que nós aceitemos o braço direito de Jesus, aceitemos a reforma para a saúde. Sabem vocês que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na atualidade, a grande maioria rejeita esta mensagem. E mais, o livro A Fé de Jesus tem enganado tantas pessoas, a tantos adventistas, porque no estudo onde fala das carnes limpas e das carnes imundas, essa é uma mensagem incompleta. É uma mensagem que não é diretamente como nos mostra o Espírito de Profecia, porque aí nessa lição desses estudos bíblicos da fé de Jesus, deixam-nos aberta a janela para que transgredirmos a reforma para a saúde. Por isso, e como diz a mensageira do Senhor, muitos têm sido enganados. E hoje o Senhor está a fazer o convite para que regressemos e aceitemos o braço direito de Jesus. Diz o Espírito de Profecia que, no tempo de Noé, uma mensagem do céu foi endereçada ao mundo e a salvação do povo dependia da maneira como a recebesse. Rejeitada a advertência, o Espírito de Deus foi retirado da raça pecadora e pereceram nas águas do dilúvio. A Bíblia diz-nos que a vinda do Filho do Homem seria como dos dias de Noé. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Nos dias de Abraão, a misericórdia cessou de contender com os culposos habitantes de Sodoma. E todos, com exceção de Ló, a esposa e duas filhas, foram consumidos pelo fogo enviado do céu. Assim foi nos dias de Cristo. O Filho de Deus declarara aos judeus incrédulos daquela geração: vossa casa vai ficar-vos deserta. Mateus 23:38. Olhando através dos tempos para os últimos dias, o mesmo poder infinito declara a respeito dos que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, 10-12. Sendo rejeitados os ensinos de sua palavra, Deus retira o seu espírito e os deixa entregues aos enganos que amam. Por isso, meus queridos irmãos, se nós rejeitamos esta mensagem, verificaremos que Deus vai permitir que um poder enganoso venha sobre os que rejeitam esta mensagem e creiam na mentira. E que mentira? A mentira de se afirmar que hoje não há necessidade de se guardar e observar a mensagem da reforma para a saúde. De que nós podemos comer o que nos apetecer, incluindo dentro da mensagem adventista ou da Igreja Adventista. Existem muitos que somente têm proibições para leis que aparecem em Levítico, capítulo 11, onde foram deixadas umas porções de carnes para serem permitidas comer. Contudo, durante esta série de estudos vamos ver os 7 períodos da dieta de Deus. Por isso, nesta introdução a este tema, necessitávamos fazermos este convite do nosso Senhor Jesus Cristo a que não rejeitemos esta mensagem, porque no dia do tempo de angústia, esta mensagem que o Senhor hoje nos está a enviar vai ser de grande ajuda para o povo de Deus. Por isso, a mensageira do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, disse que necessitamos de uma fé inquebrantável, uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. 3 coisas que o povo de Deus sofrerá durante o grande tempo de angústia. E a quem será dado o castiçal? Diz a mensageira do Senhor em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 97 e no 2º parágrafo. Oh, se o mundo ao menos conhecesse o tempo da sua visitação! Numerosos são ainda os que não ouviram acerca da verdade que deve prová-los neste tempo. Sim, numerosos são os que não conhecem a reforma para a saúde. Estamos a falar dos de fora, não dos de dentro. Porque os de dentro, do Adventismo, que estão a rejeitar impunemente a mensagem da reforma para a saúde, Deus também os vai rejeitar e vai tomar os de fora para então abraçar esta verdade, e esses que vêm de fora vão se unir à mensagem do terceiro anjo.
E vejamos o que nos continua a dizer esta passagem. O Espírito de Deus contende ainda com muitos. O tempo dos destruidores juízes divinos é o tempo de graça para os que não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. O Senhor para eles olhará com amor. Comove-se-lhe o coração compassivo. Seu braço está ainda estendido para salvar, ao passo que a porta já se fecha para os que não quiseram entrar. Que declaração solene! Por isso, nos tempos de Noé, e diz-nos a mensageira do Senhor, e também é dito na Bíblia, que muitos não sabiam que já estavam perdidos, não sabiam que a porta da graça se tinha fechado para eles. Deram-se conta quando o dilúvio começou a cair. Começaram a bater à porta da arca, mas o seu tempo de graça já tinha acabado desde algum tempo atrás. Só que eles não se aperceberam. Assim, da mesma forma, no nosso tempo, existem muitos que estão a rejeitar a reforma pró-saúde e continuarão a rejeitá-la. E não se darão conta que provavelmente já lhes foi encerrado o tempo de graça. Provavelmente já estão a caminhar nas trevas. Provavelmente foram deixados em trevas e caíram no tenebroso mundo obscuro. Por isso o Senhor, neste tempo, está a ordenar-nos que demos esta mensagem. Alguns, todavia, ouvirão a voz do Espírito Santo que diz: volta para mim, filho meu, vem para a reforma pró-saúde. Mas enquanto isso, a grande maioria rejeitam esta mensagem e Deus tira-lhes o seu castiçal e dá-o àqueles que ainda não ouviram esta mensagem, mas que a vão abraçar. Ellen White continua a dizer-nos em Testemunhos para a Igreja, volume 3, na página 266, e no segundo parágrafo o seguinte: e a quem será dado o castiçal? O verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado em seu caráter real, maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus. Em especial na obra final da Igreja, no tempo do selamento dos 144.000, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus, sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta, da última obra na figura dos homens com armas destruidoras na mão. Por isso, o nosso Senhor Jesus está a mandar-nos esta mensagem. O tempo está a acabar. A lei dominical está mesmo às portas. A prova da vacinação obrigatória são inícios da violação aos direitos de cada pessoa. A violação do teu livre-arbítrio, da tua livre liberdade de expressão e da tua livre liberdade de pensamento. O tempo está prestes a acabar. E o Senhor está fazendo todo o possível para que o seu povo se prepare, para que possam subsistir neste grande tempo de angústia que nos espera. O Senhor está a mandar-nos esta mensagem de misericórdia para todo aquele que queira escutá-la e praticá-la. Por isso, nesta apresentação de introdução sobre a reforma pró-saúde, convidamos-te, se ainda não guardas a reforma pró-saúde, a que a conheças, como no Adventismo histórico. Foi no Adventismo histórico que nos chegou esta mensagem da reforma pró-saúde. Nos estudos seguintes vamos começar desde o Éden e vamos terminar com o nosso tempo como igreja, porque o Senhor, a este povo tão especial, lhe tem dado esta mensagem do braço direito de Jesus. Fazemos-te desde já o convite para que nos acompanhes durante esta série de apresentações. Fazemos também o convite para que visitem o nosso canal do YouTube, onde semanalmente colocamos novos estudos sobre a mensagem do Adventismo histórico ou historicista. Deixamos aqui o link do nosso canal, Evangelho Eterno 1. Como é sempre hábito da nossa parte, disponibilizamos em PDF para todos os interessados os slides deste estudo. Para isso, basta contactarem-nos através dos contactos que deixamos no final desta apresentação. O nosso segundo estudo desta série da Reforma pró-saúde terá o subtítulo de O Regime Alimentar na História Bíblica, parte 1. Esperemos que não faltes a esta apresentação e às próximas também. Que Deus vos guarde e até ao nosso próximo estudo.